todas as quintas-feiras, às 19 horas, nós estamos tratando aqui de um tema de interesse, de muito interesse da cidade, da comunidade. E hoje a gente vem tratar de um tema realmente muito complexo, né? Que a gente gostaria muito de não estar tratando um tema desse, né? Mas é o que está acontecendo, é a realidade, é a nossa pandemia, é a Covid-19, né? A gente não gostaria jamais de estar vivendo essa situação que mudou tanto aí toda a nossa rotina, né? Tudo, a nossa vida deu uma bagunçada aí, né? E falar em vida, o que há de lamentar são as vidas, né, que nós estamos perdendo com a Covid. Bom, eu vou conversar com vocês hoje, né? Nós vamos bater um papo aqui sobre a Covid-19, os desdobramentos, os números, o que está por trás desses números. E eu tenho um convidado, né, que é um grande amigo. Eu fico feliz de poder receber esse amigo aqui hoje, que é o professor Newton Pereira Júnior. Por favor, professor, vamos chegar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a questão da Covid-19 e tudo isso que está preocupando tanto, né, na atualidade, não só o Berlândia, o mundo todo, né? Vamos ver, vamos ver. O professor chegou. Ô, professor, prazer, boa noite. Seja bem-vindo, professor. Tudo bom? Boa noite, Delfino. Obrigado pelo convite, viu? Agradeço muito ao amigo, um grande vereador que acompanho com muita satisfação aqui agora também. Bom, amigo, isso aí, realmente a gente é amigo de muito tempo, já tivemos boas prosas, podemos ter mais, né? Assim que passar essa Covid aí, a gente vamos estreitar mais ainda os laços da amizade. Muito obrigado, viu, professor Nilton, por você ter aceito o convite para estar aqui conosco nessa noite, nesse bate-papo. A gente vai falar de um assunto que está preocupando muito, né, a cidade, o Brasil todo. A gente gostaria muito que não tivéssemos vivendo nesse momento, né, professor? Mas é uma realidade e nós temos ainda mais a gente que está no poder público, né? Como enfrentar essa realidade melhor? Né? O que a gente pode fazer para melhorar esse quadro, professor? Pode começar, dar a fórmula aí para melhorar essa situação complexa. Fórmula mágica, né? A A gente leva fórmula um pouco mágica. a gente leva um pouco aqui no bom humor, mas a situação é muito complexa, né, professor? É Fique à vontade. demais. Não podemos perder o bom humor mesmo nesse momento de tragédia mundial, né? E, infelizmente, o mundo inteiro não estava preparado para uma pandemia dessa proporção. Passamos por algumas pandemias já na nossa história, mas nenhuma se compara a essa. Essa já passou, inclusive, em termos de gravidade, de mortalidade, todas as guerras mundiais que já ocorreram, né? Somadas, inclusive. Né? Então, na verdade, a maior tragédia da humanidade até os dias de hoje, e muito por culpa dos desgovernos, né? Da falta de políticas públicas, da falta de organização dos sistemas de saúde, da falta de organização dos sistemas de proteção social. E nesse aspecto, com relação a essa falta de políticas públicas, o Brasil é um dos pioneiros, é um dos maiores, né? Neste momento, junto com os Estados Unidos, os dois epicentros, né? Os dois países com maior número de casos e maior número de óbitos da Covid-19, não é porque são os maiores países do mundo, mas porque neste momento os sistemas políticos desses dois países têm uma linha ideológica muito semelhante, muito clara, de desvalorização do Estado, de desvalorização das políticas públicas, da gestão pública e dos sistemas públicos de saúde e de proteção social. Por isso que eles estão na dianteira do processo. Professor, primeiro eu acho que eu pequei aqui, eu não fiz a devida apresentação sua, né? Você é professor da Faculdade de Medicina, né, da Universidade Federal de Uberlândia e um profundo estudioso, né, dessa área, e eu tenho certeza que vai contribuir muito conosco nesse debate aqui hoje. Mas o professor disse um dado aí, que é a maior tragédia que o mundo já viveu em toda a sua história. E eu tive fazendo um comparativo, se não me engano, e o professor pode até me corrigir se eu estiver errado, mas na Guerra do Vietnã, que durou em torno de 10 anos, parece, se não me engano também,
morreram em torno de 50 mil pessoas, 50 mil americanos, melhor dizendo, na Guerra do Vietnã. Morreram em torno de 50 mil americanos. E no Brasil já ultrapassou a barreira dos 100 mil há muito tempo. Então, realmente é uma questão, como o professor coloca, é a maior tragédia mundial. E a gente começa fazendo uma pergunta, professor. Poderia ter sido evitada essa tragédia ou minimizada? Na opinião do senhor? Evitada, poderíamos ter diminuído. Isso, é uma pergunta bastante complexa mesmo, Delfino, importante. Assim, o mundo já vem esperando um tipo de doença semelhante a essa. Nós temos muitos vírus respiratórios, que são esses vírus de gripes, que têm um alto poder de transmissão. Então, não é a primeira vez que tem uma epidemia de tamanha proporção causada por vírus respiratórios. O vírus da gripe espanhola, que não chegou a ser uma pandemia, mas teve uma altíssima transmissão no mundo lá 100 anos atrás, ele é um vírus respiratório, uma gripe, só que uma gripe que tem uma letalidade muito mais alta do que a gripe normal. E várias outras gripes já estavam sendo preparadas, a gente já esperava que isso acontecesse. A gripe suína, a gripe aviária, tem vírus muito mais letais do que o SARS-CoV, né, que é o novo coronavírus, que até o momento estão sendo monitorados e vários países do mundo já fizeram ações para evitar uma disseminação. Então, era possível ter evitado, como já evitamos, várias dessas epidemias no mundo, se houvesse um sistema de proteção, de vigilância sanitária e epidemiológica mais eficaz, não só na China, porque esse vírus não é uma gripe chinesa, como muitos querem falar, é um vírus que foi identificado na China, mas já tem vários estudos mostrando que já havia esse novo coronavírus no esgoto de outros países antes de ser identificado na China. Então, não podemos afirmar categoricamente que a culpa é da China, mas, sem dúvida nenhuma, os sistemas de vigilância epidemiológica dos países falharam. Então, era possível evitar o tamanho e a agressividade desse vírus, se a gente tivesse feito um controle mais rigoroso. Mas, mesmo com os controles mais rigorosos possíveis, existentes até o momento, poderia acontecer uma epidemia desse tamanho, mas com menor taxa de letalidade. Esta pandemia está muito agressiva. Por que está muito agressiva? Aí não é só o sistema de vigilância epidemiológica. Aí são os sistemas de saúde dos países como um todo, com maior problema em alguns do que outros, não estavam preparados para dar conta do caso grave. A gente não estava preparado com leitos, com hospitais, com unidades básicas de saúde, com respiradores e com exames suficientes. Alguns países estavam, Delfino. A Alemanha estava preparada, por isso que lá teve uma baixíssima letalidade, mesmo com a alta taxa de transmissão. A Coreia do Sul estava preparada, a Nova Zelândia, alguns países do mundo se prepararam melhor para dar conta da gravidade da doença. Não é o Brasil. Te interromper. Pode falar, pode interromper. Desculpa te interromper. Quando você diz, professor, que alguns países estavam melhor preparados e outros não, cito o caso da Alemanha e da Coreia, o que esses países fizeram que o Brasil não fez, então? Primeiro é que esses países eles têm um sistema de saúde grande, robusto. Não é um sistema de saúde só localizado nas grandes cidades. É um sistema de saúde descentralizado, espalhado em todas as cidades pequenas, médias e grandes. Esse é um ponto importante. Conectados, articulados, de acordo com o tamanho do município. Esses são sistemas de saúde que têm uma cobertura de 100% de atenção básica, de estratégia de saúde da família ou de medicina de família, como alguns países chamam. E é lá que a gente consegue resolver, prevenir e identificar o caso antes dele agravar.
Os sistemas de saúde que se organizaram melhor, eles estavam com a atenção básica mais fortalecida, como é o caso dos países europeus, a maior parte deles. E também porque deram conta, tinham a rede hospitalar forte. Então, eles tinham um sistema de saúde, primeiro focado muito na promoção da saúde, na prevenção. Uma alta taxa de vacina, uma alta taxa de cobertura de atenção básica, de estratégia de saúde da família, como o Brasil chama, ou de medicina familiar e comunitária, como uma parte do mundo chama. Esse sistema estava preparado para identificar as doenças no período mais inicial, antes daquele paciente agravar e precisar de uma internação. Só para fazer um comparativo, para ficar mais claro, o sistema de saúde menos organizado dessa forma, com relação à atenção básica e à promoção da saúde, são os Estados Unidos. Lá, apesar de eles serem o país mais rico do mundo, eles só investem em hospital. E hoje nós identificamos mais um exemplo de que não é hospital que é o que a gente precisa só. Não adianta ter hospital espalhado pelo país inteiro se a gente não consegue prevenir a doença antes dela ficar grave, antes do paciente precisar de uma UTI. Não vai ter hospital suficiente, que é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem um sistema público, lá só tem, ou a pessoa tem um plano de saúde, ou ela morre por falta de acesso ao hospital. 30% da população dos Estados Unidos não tem acesso a plano de saúde, e outros 30% têm um plano de saúde muito frágil, que não cobre uma internação hospitalar. Então, mais da metade da população dos Estados Unidos tem que pagar para entrar no hospital. E não é pagar pouco. A gente acompanhou na mídia que tem gente que ficou internada uma semana na UTI que tem que pagar $100 mil. Aí a pessoa ela sobreviveu, se ela teve sorte de sobreviver ao coronavírus, ela vai morrer de fome, porque ela vai ter que vender a casa, o carro e continuar com dívida para o resto da vida. Então, esse é o exemplo claro. A Alemanha tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo, não porque tem mais hospital. Ela tem hospital suficiente, mas tem uma atenção básica forte. Os Estados Unidos não têm nenhuma unidade de saúde, como a gente conhece aqui no Brasil. E nenhuma é pública. Todas elas são privadas. Por isso que teve uma mortalidade alta. Nova York, que é a cidade mais rica dos Estados Unidos, morreu mais de 150 mil pessoas em Nova York por falta de acessar um hospital, porque as pessoas não têm dinheiro para isso. Então, é isso que faltou em alguns países do mundo. Promoção da saúde, vigilância em saúde e atenção básica organizada. E aí sobrecarrega o pronto-socorro e sobrecarrega os hospitais. Aí vai faltar hospital também. Sim. Professor, eu vou fazer para você a última pergunta, do ponto de vista macro, onde nós estamos analisando o mundo, o Brasil, né? E depois eu quero entrar na questão particular de Uberlândia. Mas antes da gente entrar na questão particular de Uberlândia, como que você analisa o papel do SUS nesse momento diante dessa pandemia? Perfeito, bela pergunta, porque a gente está fazendo esse paralelo com os tipos de sistemas que existem no mundo, em termos bem didáticos, ou é um sistema universal de saúde, que dá acesso para todo mundo, ou é um sistema privado de saúde, liberal, como é o norte-americano, que só dá acesso para quem tem condição de pagar. O SUS, ele vive esse dilema, desde a sua origem. Antes do SUS no Brasil, era o INAMPS. Você é jovem, você não viveu isso, mas seus pais devem ter vivido o INAMPS, né, Delfim? E só tinha acesso ao sistema de saúde quem tinha carteira assinada, não é isso? Sim. Você ouviu seus avós falando isso? INSS, né? Nem INAMPS não era INSS, né? Antes do INAMPS, era o INSS, o INPS e o INAMPS. Estava tudo junto com a Previdência. Só tinha acesso ao hospital quem tinha carteira assinada. E era 1/3 da população brasileira só antes de 88, que tinha acesso ao sistema formal de trabalho.
Então, nós vivíamos um estado muito parecido com os Estados Unidos, que apenas 1/3 da população tinha acesso. O SUS universalizou. O sistema de saúde brasileiro, ele é um dos melhores do mundo, na sua concepção e na sua organização. Porém, o SUS nasceu, eu brinco que o SUS não nasceu em berço esplêndido, né? O primeiro pai do SUS, que na verdade não foi um pai querido, foi o Fernando Collor de Mello, que desfinanciou o SUS. O SUS nasceu com restrição de alimento. Eu sempre faço o paralelo com os meus alunos em sala de aula, que o SUS era uma criança recém-nascida, que a mãe não deu o aleitamento materno, e não deu complemento. Então, é um bebezinho que nasceu, é um bebezinho muito bem formado, é um bebezinho saudável naquele momento, porque a política do SUS é uma política boa, só que ninguém deu alimentação suficiente, do ponto de vista de dinheiro. Nenhum governo, até no início dos anos 2000, investiu adequadamente no SUS. A partir de 2001, 2002, até 2014, 2015, foi o período que mais teve investimento no SUS. E aí o SUS conseguiu se organizar um pouco mais. Mas nenhum governo, Collor, Itamar, Fernando Henrique, investiu adequadamente no SUS. Por isso que o SUS ele ainda é muito frágil. Falta leito, falta hospital, falta unidade básica. Apesar disso, Delfino, apesar desse problema da origem do SUS, o SUS é hoje um sistema que tem uma cobertura muito grande de atenção básica, não é ideal, mas é grande, e tem o maior sistema de vacinação do mundo. Por isso que a gente conseguiu evitar, diminuir muito a mortalidade, melhorar muito a expectativa de vida. Isso foi, o SUS ele estava num processo lento, porém constante de crescimento. Por isso que a população, até hoje, ele é grande. Mas, a partir de 2016, Delfino, principalmente a partir da emenda constitucional 95, nós perdemos muito dinheiro, muito dinheiro. O SUS perdeu mais de 20 bilhões de reais nos últimos 3 anos. Só para você ter uma ideia, emergencialmente, só para fazer esse último comparativo de dinheiro, o governo atual está falando que aumentou em 22 bilhões de investimento no SUS. Só que nos últimos 3 anos, por conta da emenda constitucional 95, a tal da PEC da morte, né, a emenda do teto de gastos, que está em discussão hoje em dia novamente, o SUS perdeu quase 30 bilhões. Então, o que o governo fez até o momento, não pagou nem o que foi tirado em 2017, 2018 e 2019. Ou seja, o SUS é forte, é grande, mas ele não é suficiente. Por isso que nós estamos vendo uma mortalidade alta no Brasil como um todo. Nos lugares onde o SUS é mais frágil, a mortalidade é maior. Nas cidades que têm um sistema mais organizado, a mortalidade é menor. Então, o SUS é um grande exemplo de que se a gente tivesse investido desde o seu início, lá em 88, o que deveria ser investido, nós não estaríamos passando por essa situação. A gente poderia estar igual à Alemanha ou igual à Nova Zelândia. E não é só por falta de gestão, não. Falta de dinheiro desde o seu início, com uma piora muito maior nos últimos 3 anos. Bom, professor, e aí o seguinte, a gente vai fechar esse assunto macro, para a gente ir para a cidade de Uberlândia, mas antes tem uma pergunta. A pessoa questiona justamente o que falta para que o SUS seja um sistema ideal. Então, parece que é recurso financeiro, professor? O principal problema é recurso, Delfino. Se a gente comparar com o resto dos países do mundo que têm sistemas de saúde que são semelhantes ao SUS, como o Reino Unido e a Espanha, que são países que têm um SUS muito parecido com o nosso, eles investem 2 vezes mais por habitante do que a gente. Enquanto a gente investe 4% do PIB no SUS, na saúde pública, o Reino Unido investe 10% do PIB em saúde pública. A Espanha investe 9% do PIB em saúde pública. Então, não adianta melhorar gestão, melhorar formação, se a gente não der mais dinheiro. E é, no mínimo, o dobro do que a gente tem hoje. Hoje, o SUS investe
220 bilhões de reais em o governo, todos os governos investem 220 bilhões de reais no SUS, somando municípios, estados e governo federal. Isso dá R$1, isso dá R$1.000 por habitante por ano. R$1.000. Isso é nenhum plano de saúde. A gente gasta R$1.000 por ano com esse plano de saúde. O SUS é o melhor plano de saúde do Brasil e ele gasta R$3 por dia. A gente brinca que é um vale coxinha. Por R$3 por dia, o SUS dá vigilância, o SUS dá vacina, o SUS dá transplante, o SUS dá hemodiálise. Qual plano de saúde com R$3 por dia dá isso tudo? Nenhum no mundo. Com pouco, nós fazemos muito. Professor, esse assunto é tão complexo que nós vamos fazer um compromisso de depois a gente voltar, fazer um debate só sobre o SUS, viu, professor? Porque esse assunto é muito complexo e o senhor traz informações importantes. Quando coloca, por exemplo, investimentos de países como o Reino Unido, que é um país capitalista, e desmistifica essa ideia que muitos têm, que saúde pública é coisa de comunista, né? Então, a gente tem que ter dados e tem que ter informações para fazer as avaliações corretas e não falar bobagem, né, professor? Então, nós vamos fazer um outro momento específico para debater o SUS. Topa participar com a gente, professor? Só o debate do SUS? Claro, esse é o meu maior xodó, viu? Eu só estudo o SUS, me formei na universidade pública e trabalho na universidade pública defendendo o SUS. Então, o SUS para nós brasileiros é o maior patrimônio. Nós temos que entender melhor para poder defendê-lo, né? Tá certo. Bom, agora nós vamos entrar aqui na questão local, né, da nossa cidade aqui de Uberlândia. A gente começa... São várias perguntas que estão chegando aqui. Eu poderia começar com algumas perguntas aqui, mas antes, para a gente ter uma boa análise, eu gostaria que, se você conseguir, professor, eu sei que é muito complexo, mas se você conseguir colocar onde que o Uberlândia acertou na condução da Covid, onde que o Uberlândia foi bem e onde que o Uberlândia deixou a desejar. Para a gente dar uma pincelada. Tá. E aí depois a gente entra nas perguntas aqui que estão chegando. E são várias, viu? Tem muitas perguntas, muitas participações. A gente agradece todo mundo que está participando com a gente. Tá, eu vou tentar ser bem breve. Eu sou professor, tenho uma mania de falar demais. Você vai me cortando aí, viu, Delfim? Mas, assim, em linhas gerais, o sistema de saúde de Minas é um dos melhores do Brasil, porque ele não é concentrado na capital. Ele é descentralizado em grandes cidades do interior de Minas. Uberlândia, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberaba. Então, isso, por um lado, isso foi muito bom para nós. Nós não vivemos a realidade do Rio de Janeiro, por exemplo, nem do Amazonas, porque lá no Amazonas, no Pará, no Rio Grande do Norte, quase mais da metade do sistema de saúde, dos leitos de UTI, de enfermaria, estão na capital. Se nós tivéssemos essa situação em Minas, com certeza estaríamos numa situação muito parecida com Rio de Janeiro, com Amazonas e com Pará, por exemplo, que são os estados que mais tiveram, alguns dos estados mais críticos. Então, Minas Gerais demorou para a curva crescer, porque não são muitos aeroportos internacionais, que foi por onde o vírus entrou, como aconteceu nas maiores capitais. Começou em Belo Horizonte e demorou para se espalhar para o interior, porque Minas tomou a decisão correta, e Uberlândia também, de ter começado a fechar o comércio, as escolas, as universidades no início. Isso foi a primeira decisão correta que o município, junto com o estado, tomaram, lá em 18 de março, começar a restringir. Então, isso diminuiu, achatou a curva. Uma outra, essa foi para mim a principal, porque de lá, depois desse fechamento que durou 2 semanas, os gestores municipais titubearam demais e aí ficaram nesse abre e fecha, mas tomou a decisão de fechar na hora certa, no início, depois se perdeu. Uma outra decisão correta foi de não construir o hospital de campanha. O hospital de campanha a gente critica desde o começo, que não funciona, é muito dinheiro para uma estrutura que vai ser
pouco utilizada e depois vai ficar ociosa. O próprio hospital de campanha lá de Belo Horizonte criaram lá um mega hospital de campanha que nunca foi usado direito e está lá gastando rios e rios de dinheiro, assim como no Rio de Janeiro. Então, tem uma estratégia interessante de ampliar leitos em hospitais que vão, a princípio, né, pela informação oficial, que vão continuar incorporados ao SUS. Lá no Hospital de Clínicas nós ampliamos leitos e o Hospital Municipal também ampliou leitos. Eu acho que essas duas decisões são as mais acertadas, apesar de algumas críticas relacionadas a ela. Mas eu queria apontar essas duas. Já para colocar a dificuldade, são dificuldades antigas, mas foram aumentadas agora. A cobertura de saúde da família de Uberlândia é baixíssima, 40%. Se a gente tivesse uma cobertura maior, a gente conseguiria ter evitado muito adoecimento e muita gente com doença grave. Se a gente tivesse mais equipe de saúde da família, mais PSF, com agente comunitário. Esse é um problemão que o município não resolveu. Um outro problema, o sistema de urgência é fragmentado. As UAIs, elas são insuficientes. Você conhece muito bem que você é um dos maiores defensores e críticos, defensores de uma nova forma, e crítico à forma como é organizada a terceirização da saúde em Uberlândia. Existe uma fragmentação enorme, falta uma política clara de gestão, principalmente quando se relaciona às organizações sociais. E piorou agora nos últimos anos, porque criou 2 sistemas de urgência e emergência móvel paralelos, né, que não dialogam, que é o SAMU e o SIAD. Então, isso piorou a situação. E, por fim, nós não estamos ofertando, em número adequado, exames que são os melhores exames para fazer a testagem em massa, porque a melhor forma de identificar, de diminuir a transmissão, é quando a gente identifica as pessoas que estão doentes e isola elas em casa. E quem faz isso são as equipes de saúde da família, não é o hospital. E só faz isso se tiver exame. Como falta agente de saúde, como falta equipe de saúde da família e como tem pouco teste, a gente não conseguiu segurar a transmissão. E aí, por fim, que eu acho que é o pior dos problemas, que eu já citei antes, é a falta de clareza da gestão pública em definir claramente se abre ou se fecha. E quando abre com quais medidas. Então, ficou num abre, fecha, brigando com o governo estadual, muito, muito parecido com a falta de coerência do governo federal e do governo estadual, e aí a população não tem a informação clara do que é importante ser feito com relação à abertura ou ao fechamento. Se o remédio fosse dado numa dose certa, Delfino, igual a Alemanha fez, usou um remédio amargo lá, que foi fechar tudo, o tal do lockdown, fechou tudo por 2 meses, evitou adoecimento e internações, e depois abriu devagar, com muita organização, com muito teste, não precisa de cloroquina, não precisa de ivermectina, isso é papo furado para enganar a população. O que precisa é de exame e de políticas claras. A Alemanha fez isso e depois que viu que a curva estava controlada, voltou a reabrir. Nós não demos o remédio amargo, a gente deu doses muito pequenas de fechamento. O Brasil, nenhum lugar fechou direito. E aí ficou abrindo fora da hora. A gente devia abrir só quando a curva estivesse caindo. E nós abrimos quando a curva estava começando a crescer. Então, o pior problema de Uberlândia, de Minas Gerais e de quase todo o Brasil é não ter avaliado o momento certo da reabertura gradativa e segura. Ok. Bom, ficou bem claro, né? Espero que todos tenham entendido. Professor, tem uma pergunta aqui. Agradecer as pessoas que estão enviando pergunta, participando. Toda hora a gente vê alguém aqui entrando aqui no bate-papo conosco, mas tem uma pergunta que diz o seguinte: é verídico dizer que as equipes médicas não estavam tecnicamente preparadas e ainda não estão, em sua maioria, para atender aos pacientes da Covid, por ser
uma doença até então desconhecida. É verídico dizer isso ou não, professor? É assim, na minha opinião e na avaliação já de várias pesquisas, as equipes têm condições. As equipes têm condições de atendimento. A questão é que, como o sistema de saúde é muito complexo, não dá para falar que o médico que está na UTI, ele tem preparação e ele dá conta de atender a situação. A maioria deles, a maioria dos médicos que estão em UTI tem condição clara de atendimento. Isso não falaria isso dos médicos que estão na UTI se eles não têm condições. Eles têm. Os médicos da saúde da família também têm condições de atender o que eles deveriam atender. O médico lá do PSF, do postinho, como a população diz, ele está preparado para atender 80% dos casos que são leves a moderados. Não é ele que vai cuidar de um caso grave de intubação com respiração. Então, o problema não é a falta de qualificação técnica dos médicos. Claro que a gente precisa melhorar muito na formação e na contratação de mais médicos, como o Brasil já avançou e retrocedeu, mas o problema não é porque a doença era desconhecida. Tem alguns fatores novos da doença que nós fomos aprendendo ao longo da epidemia, não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas a doença ela não é uma gripe, como muitos falam, ela não causa só um problema respiratório, como nós achávamos lá no começo. A gente foi aprendendo que a doença mata mais por questões vasculares e por questões inflamatórias do que por questões respiratórias. Sem entrar em detalhe técnico, mas normalmente a gripe grave, que gera uma pneumonia, entre aspas, né, como o povo fala, a pneumonia mata é uma doença respiratória. A pneumonia que o coronavírus causa, ela não ataca só o pulmão, ela ataca outros órgãos. Então, isso a gente foi aprendendo, sim. E aí, hoje, os médicos das UTIs estão melhor preparados. Mas, em geral, a gente já tinha uma boa preparação médica, tanto na atenção básica quanto nas UTIs, para dar conta do coronavírus. O problema é que faltava acesso a esses lugares, não é que faltava só médico. Falta médico também, mas falta leito de UTI, que está concentrado nas grandes cidades. A maior parte das cidades pequenas do Brasil, 70%, não tem um leito de UTI. Então, falta o médico preparado, mas é principalmente a falta do respirador e a falta do leito de UTI que faz com que muitas pessoas morram por falta de acesso ao sistema de saúde. Ok. Quero agradecer a participação do Zé Veridiano, né? O professor conhece grande muito amigo. bem o Zé Veridiano. Grande amigo. Defensor do SUS, dos conselhos, né, municipais, dos conselhos locais. Dos fundadores do SUS em Uberlândia. A Daiane, que está conosco também, a Alessandra Junqueira, né, o Zé Veridiano está, segundo ele, está muito bom, viu? O mestre, né, a Alessandra Junqueira Tavares, parabenizando, né, a Daiane também participou, que mandou a mensagem para a gente, e outras pessoas. Na medida do possível, nós vamos lendo as mensagens que chegam para a gente e vamos conversando sobre essas mensagens. Outra pergunta que chegou aqui também, professor, em relação a essa polêmica envolvendo agora do Ministério Público, acionando a Universidade Federal sobre a questão de leito. O senhor conhece aí, está dentro da Universidade Federal, a universidade, a princípio, parece que rebateu aí essas afirmações de que ela não estaria disponibilizando leito. O que tem de verdade nessas, ou pelo menos a versão, né? Não vamos dizer verdade, que é muito forte essa palavra, mas qual a versão aí que o senhor, que está aí dentro da universidade, pode trazer para nós em relação a toda essa polêmica envolvendo agora o Ministério Público, universidade, prefeitura, em relação à questão de disponibilização de leitos e também atendimentos em geral, né, de cirurgias letivas e outras coisas mais. Ok, é muito boa pergunta, Delfino, porque é importante, né, a gente esclarecer, ajudar a esclarecer esse debate que aconteceu nos últimos dias. É uma situação que gera bastante desconforto de muita gente, por quê?
o mundo inteiro, né, a OMS, o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde, todos eles orientam, desde o início da pandemia, que a gente tem que diminuir aglomerações, que a gente tem que evitar, diminuir, suspender procedimentos eletivos e ambulatoriais. Isso não é uma escolha de um hospital ou de outro, isso foi uma orientação nacional, estadual e municipal, com base nas melhores evidências internacionais. Agora é o momento, não é o momento de continuar fazendo uma cirurgia que é eletiva, né? Apesar dela ser importante, mas ela não é de urgência, ela é eletiva, ou um atendimento ambulatorial, uma consulta ambulatorial agendada, porque a pessoa que for para consulta ou que for ser internada no hospital, ela tem mais risco de se contaminar com o coronavírus e agravar do que o benefício daquele procedimento, daquela cirurgia. Então, a orientação dos órgãos sanitários todos, e de Uberlândia não foi diferente, é de suspensão dos procedimentos ambulatoriais, suspensão dos procedimentos de internação eletiva e de cirurgias eletivas. Isso para duas coisas. Primeiro, para evitar que a pessoa que esteja indo se contamine e para abrir espaço no hospital para uma demanda nova. Essa demanda do coronavírus, ela não existia. As nossas demandas já eram altas, o nosso pronto-socorro sempre foi lotado, sempre. Há muitos anos ele trabalha com 130% de taxa de ocupação. As pessoas estão internadas esperando leito nos corredores das UAIs e do hospital de clínicas, porque falta leito, porque a demanda é grande. E aí, se a gente continuasse com o atendimento eletivo, nós não íamos dar conta de atender a urgência. Isso aconteceu em todo o Brasil, em Uberlândia, em todos os hospitais públicos, inclusive as clínicas privadas, os hospitais privados cancelaram procedimentos. Então, diminuindo a quantidade de pessoas internadas, obviamente leitos ficarão vagos. Esse leito vago não foi fechado, Delfino. Esse leito vago está lá para atender o caso que chega no pronto-socorro. E aí, a polêmica, que o juiz deu a decisão muito correta, muito coerente, avaliando os dois lados e as informações todas divulgadas. Não foram 100 leitos fechados no hospital. Na verdade, não tem nenhum leito fechado no hospital. Os leitos estão vagos, desocupados temporariamente, não são 100, são 44, segundo a resposta do juiz, a decisão judicial que foi divulgada na mídia é clara. Primeiro, que é uma grande diferença entre 100 e 44, e eles não estão fechados e bloqueados. Eles estão desocupados porque o número de cirurgias eletivas foi diminuído por decisão dos órgãos competentes. O hospital ampliou, inclusive, Delfino, para concluir essa parte. O hospital tinha até aquele momento 30 leitos de UTI adulto. Nós aumentamos em 8 leitos de UTI adulto, exclusivos para COVID, e dos 30 leitos que tinham no hospital, 18 foram destinados só para COVID nos momentos mais críticos. Então, nós paramos de internar, porque parou de chegar, felizmente, acidente de trânsito, infarto, derrame, durante um tempo, e esses leitos que estavam destinados para esses casos, eles viraram leitos de COVID. Nós chegamos a ter no hospital mais de 20 pacientes internados nas UTIs, só de COVID. Imagina esses 20 pacientes internados nos antigos leitos, junto com toda a outra demanda. Então, foi muito boa a sua pergunta para esclarecer que o hospital não fechou. Se você for lá no pronto-socorro agora, você vai ver 30, 40, 20 pessoas nas macas, esperando internação. E essas internações são de casos graves, não são de leitos de enfermaria, são de UTIs. E a gente precisa desses leitos destinados para isso. Professor, esse assunto é tão complexo, quer dizer, saúde, né, tão complexo, e nós temos um teto aqui em torno de 1 hora, então, assim, ai, que vontade de falar, que vontade de falar muita coisa mais aqui, rápido. né?
Vou falar, eu falei para você que eu falo demais, então vai não, cortando. mas o assunto está muito bom, o pessoal está mandando aqui muito. O pessoal está cumprimentando aqui, o Zé Gomes acabou de cumprimentar, e outras palavras. O Éder também é um grande amigo nosso, está participando aqui, está conosco. Grande amigo. O Gabriel Palafox, né, que é outro amigo, inclusive ele está fazendo umas perguntas aqui, e eu vou ter que fazer a pergunta dele aqui, e outras pessoas. Mas vamos lá, então, o Adelson está aqui perguntando. Eu vou fazer duas perguntas, e aí você vai ter que ser muito disciplinado para tentar responder essas perguntas. O Paulo Ricardo também está falando que é muito complicada essa situação de leite. Olha que a gente podia fazer um debate só de leite, só de cada tema que dava um debate, né? Porque essa questão aí. Mas tudo bem. Como tem muitas perguntas, nós temos um compromisso aqui. Vamos lá, o Adel está querendo saber se essa doença, se ela é mais política ou ela é patológica, né? Porque tem tantas, né, questões políticas envolvidas agora nessa questão do Covid, ele quer saber. O Gabriel Palafox está dizendo que quer saber a colaboração objetiva dos governos estadual e municipal para combater a pandemia. E também queria saber se temos casos de pessoas falecidas em Uberlândia por falta de atendimento médico, se é do seu conhecimento. Vamos focar nessas duas perguntas, e se der, nós vamos responder as outras, porque tem muita pergunta aqui chegando aqui. E a gente ainda tem que abordar a questão dos números, que é uma polêmica muito grande, que o pessoal está me mandando muitas perguntas aqui sobre os números. Mas vamos lá. Não, rapidinho. A doença ela é grave. Ela não é uma doença política. Essa é uma boa pergunta. É uma doença grave. O vírus é grave, faz alteração no corpo todo. Estão descobrindo formas de alteração, inclusive depois da doença, né? Saiu o Ministério da Saúde divulgou uma coisa dramática. Eu tenho 2 filhas pequenas e eu fico muito preocupado com isso também. Essa semana saiu falando que tem uma doença que aparece depois que a gente cura de Covid. É uma doença posterior à transmissão, à contaminação do Covid, que está afetando as crianças e os adultos. Então, essa doença é seríssima. É uma irresponsabilidade as pessoas, principalmente os governantes, banalizarem a agressividade desse vírus. Então, o que tem de problema político são políticos que não valorizam a agressividade do vírus. Até tem muito político querendo prescrever remédio, tem muito promotor querendo prescrever remédio, isso é um problema sério. Mas o vírus, ele é seríssimo, que causa doenças que nós nem sabemos ainda o impacto dele, porque nós estamos aprendendo. Isso é grave. Existe mesmo, Gabriel, uma desarticulação desde o início da pandemia entre todos os gestores do SUS. O SUS ele é tripartite, tem uma gestão federal, estadual e municipal, mas, infelizmente, essas gestões elas não são articuladas. Então, deveria haver um esforço de abertura de leitos, de ampliação do número de testes, de contratação de novos profissionais, de compra de equipamentos, que nenhum município dá conta sozinho. O Estado devia fazer um apoio financeiro muito maior para adquirir respiradores, adquirir exames, adquirir medicamento que está faltando nas UTIs. Não é a cloroquina que é o problema, que tem cloroquina aí perdendo cloroquina em vários almoxerifados Brasil afora, porque o governo federal investiu muito em cloroquina, numa campanha política, e aí tem mais de milhões de reais, 10 milhões de reais foram investidos, enquanto falta um medicamento básico para manter a pessoa entubada na UTI. Falta medicamentos para manter as pessoas em respirador nas UTIs, no Brasil inteiro. Então, deveria ter essa articulação. E a última pergunta, Delfino, eu não me lembro. Você falou. Ele pergunta também se é do seu conhecimento casos de pessoas falecidas em Uberlândia por falta de atendimento médico. Não posso afirmar de casos específicos, não. Eu sei que nós, desde o início, a gente está com a taxa de ocupação alta, já chegamos em momentos de 100%, e com a ampliação dos leitos isso diminuiu, voltou essa semana a ter ocupação de 100% de leitos, mas não tenho conhecimento, pelo menos não nenhum fato
objetivo chegou até mim sobre pessoas que tiveram a falta de acesso, faleceram por falta de acesso. Eu sei que algumas pessoas esperaram algumas horas ou alguns dias para chegar até a UTI, mas chegaram vivas, né? Pode ser que tenha complicado posteriormente, porque é grave mesmo. Não é só a UTI que salva a vida. Tem muitas pessoas que falecem porque a doença é muito grave e mesmo o leito de UTI não consegue recuperar a saúde dessa pessoa. E ela pode falecer, mas não conheço ninguém que faleceu por falta de acesso ao leito de UTI. Olha, nós vamos encerrar com duas perguntas aqui, porque depois eu quero entrar nos números, porque a gente sabe muito bem do trabalho do professor Nilton, que ele é um profundo estudioso da questão dos números, ele analisa os gráficos, então, assim, eu quero conversar um pouquinho com você sobre a questão dos números, mas tem duas perguntas aqui interessantes. A Alessandra Junqueira, ela pergunta o seguinte: primeiramente, pediram para quem não estivesse com sinais severos não procurasse o serviço de saúde pública. Isso não contribui para o aumento de casos? Não se faz testes, exames? Esse assunto de que então o assunto Sim. que é como está sendo tratada essa questão do Covid. Então, ela está questionando justamente isso, que pede, se não tiver com sinais severos, não procure. Se não procura, e aí, os exames, os testes, não deveria fazer? E aí, tem outra pergunta aqui, da Isabel. A Isabel quer saber aqui como o senhor avalia o programa Minas Consciente ante os números do Covid-19 em Uberlândia. A gente acaba entrando em número com a pergunta da Isabel. Mas aí a gente fecha essa pergunta da Alessandra, que é uma pergunta muito pertinente, porque muita gente fica com essa dúvida. Poxa, mas eu vou procurar só se eu tiver com sinais, sintomas graves, e se eu não tiver com sintomas graves, ou então eu procuro a unidade de saúde hoje, marco o exame para daqui 10 dias. Como é que você avalia essas questões, professor? Então, nós temos que entender que existe uma demanda que é muito maior do que havia, e o SUS ele tem as suas limitações, como nós falamos no começo. Então, a orientação inicial de todos os órgãos foi não é que procurar só com sintomas graves, não. A ideia é para ir no pronto-socorro, numa unidade de urgência, só se tivesse com a dispneia, a falta de ar mais grave, a febre e alguns outros sintomas, no pronto-socorro. Mas todos os casos leves a moderados deveriam procurar a avaliação médica na unidade básica de saúde. Porém, os governantes orientaram diferente por dois motivos: para não aumentar a circulação de pessoas. Então, esses casos leves, eles podem ser identificados por teleconsulta, telemonitoramento, que começamos a fazer no Brasil todo. Isso foi um avanço. Não é necessário uma avaliação presencial para identificar um caso leve. Pelo telefone, pelo WhatsApp, por uma videochamada, o médico tem condições de avaliar se aquele paciente está com um caso leve ou já é um caso mais moderado ou grave, e aí ele vai ser orientado aí no pronto-socorro. Mas, se a gente tivesse, eu reforço, é um problema crônico. Se a gente tivesse uma cobertura de 100% de saúde da família em Uberlândia, a gente não ia precisar lotar as UAS e nem fazer fila na porta dos pronto-socorros. Então, se tivesse uma cobertura de 100%, se tivesse agente comunitário em todos os bairros, o agente comunitário ia para a casa das pessoas, avaliava junto com o enfermeiro ou o médico, e isso não teria problema. A gente fez, os governos fizeram essa orientação por falta de estrutura adequada. E principalmente, aí sim eu concordo que a crítica é essa, né? Você com caso, todo mundo com sintoma devia ser testado, devia fazer o exame, o PCR, aquele que pega lá o vírus lá na garganta ou no nariz. O mundo inteiro que deu conta da doença fez isso. Só que nossos governantes, que tiveram tempo para se organizar, dezembro apareceu o vírus na China, em janeiro na Itália. O nosso aqui foi aparecer de forma mais agressiva em março. Então, o governo federal, os estaduais e municipais tiveram quase 3 meses para comprar testes e não compraram. Então, por isso que nós fazemos os testes só nos casos mais graves.
esse não é o ideal. O ideal era fazer teste em todo mundo. Se a gente identifica o caso leve com o vírus, a gente já isola essa pessoa dentro de casa, a gente fala para ela não ir trabalhar, para ela não ter contato com ninguém, e a gente evitava a transmissão. Então, por falta de testes suficientes, estamos longe de ter um teste suficiente em todo o Brasil, em Uberlândia também não temos, demora muito para fazer diagnóstico, e quanto mais tempo demora, as pessoas estão circulando e transmitindo. E aí, acontece isso que está acontecendo com os números na nossa cidade. E a segunda pergunta da Isabel, quando ela quer saber em relação ao Minas Consciente, né? Ela faz a pergunta aqui, vou ler de novo a pergunta. Ela pergunta o seguinte: como o senhor avalia o programa Minas Consciente ante os números do Covid-19 em Uberlândia? E também o Marcílio está acompanhando, o Marcílio, que é grande amigo nosso, Marquezine, está acompanhando, está gostando muito do debate aqui, viu, professor Nilton? Vamos responder, legal, então, por favor, a Isabel. Então, o Minas Consciente tem uma série de parâmetros muito bem planejados. Acho que o programa em si não é. Temos críticas aos programas dos estados, do governo federal, porém, temos dificuldades de entender por que os municípios não aderiram desde o começo. Se tivessem aderido desde o começo, talvez estaríamos diferentes. Mas nós não podemos avaliar só a questão da taxa de ocupação, como alguns programas, e o Minas Consciente foca muito nisso, na taxa de ocupação dos leitos e no número de pessoas sendo confirmadas. Nós temos uma série de outros critérios, que não vai dar tempo de detalhar aqui, mas a OMS, a Organização Mundial de Saúde, quem puder depois procurar, é uma boa referência, ela definiu 6 grandes critérios para você avaliar adequadamente o aumento ou a diminuição do distanciamento social. Se a gente seguisse as orientações gerais da OMS, como a maioria dos países europeus seguiu, a gente não precisaria estar discutindo aqui a eficácia ou não de um programa ou outro. Primeiro, é importante olhar do ponto de vista geral, então. Os programas, cada estado seguiu e durante muito tempo cada município fez de uma forma diferente, mesmo com muitas críticas ao Minas Consciente. Se todos os municípios tivessem aderido imediatamente ao Minas Consciente, tivessem seguido as orientações, nós íamos ter uma orientação uniforme no estado de Minas. Não aconteceu isso, cada estado fez de um jeito, a política de São Paulo é muito diferente da política do Rio de Janeiro e de Minas, e as pessoas circulam. Então, não é um problema local só, é um problema nacional. Porém, nenhum deles, o Minas Consciente, nem os programas, nem as definições de Uberlândia, seguem a orientação da OMS. Sem detalhar muito, Delfino, mas, por exemplo, a OMS fala que só valeria a pena reabrir uma parte do comércio, que é a parte mais essencial. O Minas Consciente também trabalha com isso, né? Comércios mais essenciais, menos essenciais. A OMS que definiu isso. Mas só poderia abrir em etapas se a gente tivesse pelo menos 14 dias de redução do número de casos. E nenhuma reabertura do comércio em Uberlândia seguiu esses 14 dias de redução. Porque como o período de contágio, de incubação do vírus é de 14 dias no nosso corpo, a gente não sabe. A gente precisa de pelo menos 2 semanas para saber se está aumentando, se está diminuindo a curva. Só que Uberlândia fazia isso, né? Eu falei numa das minhas entrevistas aí que o nosso platô, que são aquela estabilização dos casos no gráfico, o nosso platô não é uma linha reta, ela é uma montanha russa. Sobe e desce. Porque a hora que 2 dias caiu, o município vai lá e reabre o comércio, aí volta a subir. Aí sobe muito, fecha o comércio, desce de novo. Então, nós tínhamos que ter pelo menos 14 dias de fechamento, de diminuição da curva, para a gente poder pensar em reabrir alguma parte. Então, nem o Minas Consciente, nem os programas de Uberlândia, nenhuma das vezes seguiu essa orientação da OMS. Por isso que a gente vê, né, que a curva de Uberlândia não diminui.
A gente está esperando há meses para Uberlândia começar a cair o número de casos e óbitos, e isso não acontece. A gente continua subindo o morro. E como é que faz para essa curva cair, professor? Primeiro é isso, é ter uma política clara de testagem em massa e que essa testagem sirva para a gente manter as pessoas que estão contaminadas isoladas. Isso é um ponto. Mas não é suficiente, Delfino. Não dá para fazer a curva cair se a gente não fizer restrições organizadas. Não é fechar tudo. A gente sabe que a economia é prejudicada, a vida das pessoas, a renda, o emprego, né, o aumento do desemprego, tudo isso é grave. Só que não vai melhorar. A economia vai continuar ruim se as pessoas continuarem falecendo. Então, não adianta pensar em melhorar o PIB antes de melhorar a qualidade da saúde das pessoas. Se a gente fizer seguir os critérios, não é muito segredo, Delfim. Basta seguir os critérios da OMS. Se a gente seguir adequadamente, testagem em massa, mais do que a gente faz hoje, e com 14 dias, 2 semanas direto, essa testagem em massa começar a diminuir, aí sim a gente abre em partes. O problema é que nós aumentamos e diminuímos o tempo todo o número de testes disponíveis. Nós chegamos a ter dias com 2.000 testes sendo feitos por dia. Os gráficos que a gente está avaliando, a Daiane e eu, todo dia a gente está tentando pegar os boletins da prefeitura e colocar no gráfico, porque a prefeitura não divulga os gráficos da série histórica. E aí, com isso, a gente não consegue avaliar. Então, a Dayana, que é uma gestora hospitalar, administradora, mestre em saúde coletiva, e eu estamos fazendo isso, e a gente está vendo que a variação dos casos, ela é igual à variação dos testes também. Uberlândia não mantém um número alto de testes todo dia. Tem dia que tem 2.000 testes, tem dias que tem 100, 200. Então, a gente não consegue fazer o diagnóstico correto. Professor, então uma pergunta, eu sei que você não tem bola de cristal, mas nessa política que nós estamos vivendo de enxugar gelo, né? Pelo que nós estamos fazendo, pelo que você tem, a gente está praticamente enxugando gelo. Nem está enxugando gelo ainda. Não chegou nem a enxugar gelo, né? Nem chegou a enxugar. Tem perspectiva a curto prazo de melhora disso? Assim, não é querer ser pessimista. Eu vou usar uma frase que o Leonardo Boff, que é um grande filósofo, fala, né? Eu não sou pessimista, a realidade que é péssima. Então, nesse momento, eu estou com o Leonardo Boff. Infelizmente, pela perspectiva do jeito que está, eu não estou falando só de Uberlândia, não, Delfino, é o Brasil. Nós temos uma média móvel. Média móvel é aquela variação que a gente pega o número de casos dos últimos 7 dias, né? E divide por 7. Porque não dá para ficar avaliando dia a dia, porque cada dia é diferente. Domingo faz menos teste, segunda faz mais e aquela coisa toda. O termo técnico disso é média móvel. A média móvel do Brasil em óbitos é de mais de 1.000 óbitos por dia, já faz quase 3 meses. E não tem perspectiva. Caiu um pouquinho no início de agosto e semana passada já voltou a subir de novo. Caiu para 900 mortes por dia e voltou a subir para 1.100. Então, o Brasil não tem perspectiva de diminuir o número de casos e Uberlândia está na mesma toada. Não está reduzindo, está só aumentando. Para mim, e não é só para mim, a maioria dos epidemiologistas fala isso, nós não vamos, do jeito que está hoje, pelas políticas de reabertura do comércio, nós não vamos reduzir as curvas no curto prazo. O que eu falo curto prazo? Pelo menos 30 dias, 60 dias. A minha projeção, e é difícil fazer projeção porque a política pode mudar, a partir de amanhã o município pode fechar tudo, ou o estado pode fechar tudo, ou abrir tudo de vez, né? Então não dá para fazer projeção com o que os governos vão fazer para frente, mas se seguir do jeito que está hoje, a gente vai continuar crescendo a curva até começar até quando chegar a vacina. Então, a projeção que as vacinas,
na melhor das hipóteses, chegue em dezembro a janeiro, melhor das hipóteses, primeiro para os grupos mais de risco, né, profissionais de saúde, idosos, gestantes. Então, eu penso que do jeito que está hoje, pela projeção que os epidemiologistas estão fazendo no Brasil inteiro, até antes de dezembro, Delfim, não tem possibilidade de melhora, não. Só vai melhorar os números em duas situações. Se a gente fechar de forma adequada ou se o município começar a parar de fazer teste, como tem acontecido em vários dias. E aí, se parar de fazer teste, vai parar de dar resultado positivo e pode ser que o número comece a cair. Número de casos, mas o número de óbitos não está mudando, Delfim. Esse é um outro ponto dos números que eu queria colocar aqui. Quando a gente olha o número, a curva dos óbitos, ela não sobe e desce, igual a montanha-russa do número de casos, porque o número de casos depende muito do número de testes disponíveis. O número de óbitos, não. Como todo paciente grave, a gente faz a testagem, quando o paciente morre, a gente sabe que é Covid ou não. Então, o número de óbitos só aumenta. Ele estabilizou durante um tempo, mas nas últimas 3 semanas ele aumentou. Ele aumentou 40%. Ele saiu de 4 mortes por dia, de média, e hoje em alguns dias chegaram a 6 mortes por dia de média, e hoje está variando ali entre 5 e 6. Ou seja, não temos perspectiva de redução da curva no período mínimo de 30 a 60 dias. É uma péssima projeção, mas é a projeção mais próxima da realidade, na nossa opinião. Tá certo. Olha, nós vamos fazer o seguinte, daqui a pouco nós vamos encerrar. Tem gente já pedindo, o Marcílio mesmo, Marquezine já quer que já marque outra live para a gente voltar com esse tema. Mas a gente pode também, se alguém não teve a sua pergunta respondida ou quiser fazer uma pergunta, quiser mandar para o nosso gabinete, pode mandar para o nosso gabinete delfino@câmarauberlandia.mg.gov.br e a gente encaminha a pergunta ao professor. Também tem o nosso Zap, o 998821300, e a gente encaminha também ao professor a pergunta. Professor, nesses números, há muita crítica em relação a esses números da prefeitura, de que eles estariam maquiados. Qual o posicionamento seu em relação a essas críticas? Para a gente ter uma informação técnica correta, a gente precisaria ter acesso às fichas de notificação. Existe um sistema de notificação do SUS, então eu não falaria, não tenho opinião sobre essa suposta maquiagem nos números. O que a gente consegue ver pelo número oficial, eu como pesquisador, eu só tenho acesso ao número oficial, ao que é divulgado pela prefeitura e ao que tem no sistema do SUS. O sistema do SUS de vigilância, ele é público, todo mundo acessa, basta entrar lá no DataSUS, no SINAM, o Sistema Nacional de Notificação, que a gente consegue ver o que está lá divulgado, que é o notificado. Então, não conseguimos chegar a uma conclusão para além disso. O que acontece, que é um fato concreto, que é o que eu disse, infelizmente, nós não mantemos uma quantidade adequada de testes sendo feitos todo dia. Existe uma variação muito grande. A gente entende muito bem, eu estou lá ajudando na gestão do Hospital de Clínicas, o Brasil inteiro está com dificuldade de comprar, tanto o teste rápido quanto o teste de PCR, que é o teste molecular. Antes, o SUAB, que é aquele cotonetinho que a gente usa, custava nem 10 centavos. Hoje já está muito mais caro que isso. E quase toda a produção dele era feita lá na Itália, na cidade que mais teve casos de coronavírus. Então, durante muito tempo, ficou sem produzir um kit para fazer o teste. Como é difícil arrumar máscara por conta do consumo mundial. Então, o município tem muita dificuldade de comprar os insumos.
Primeiro, porque o governo federal e estadual não investem adequadamente, não veio recurso novo em grande quantidade, veio uma parte do recurso, mas essa parte ela foi usada para abrir leito, para comprar coisas, comprar exames, insumos, mas não é suficiente. Então, a gente entende a dificuldade de todos os municípios, e por isso mesmo, pela falta de condição de comprar adequadamente, a gente não consegue oferecer, numa quantidade certa, um número de testes. Então, aí não é que o número está sendo maquiado. Esse termo técnico que a gente usa é a subnotificação, isso é fato. O Brasil inteiro tem isso. O professor nosso aqui, lá do meu colega de departamento, professor Stefan, participou inclusive da audiência pública que você ajudou a promover na Câmara, ele tem alguns estudos publicados nacionalmente, muito bons, que mostram que Minas Gerais tem uma taxa de subnotificação de até 8 vezes. Isso não é maquiar o número, não é que a prefeitura está mentindo, o Estado está mentindo. É porque tem muito mais gente doente do que a quantidade de diagnóstico que a gente consegue fazer. É assim para toda doença que é desse tamanho, que é uma epidemia, uma pandemia. Até a epidemia da dengue, tem muito mais gente doente do que acontece de fato. Porque a gente não tem exame suficiente para fazer para todo mundo que precisa. Então, não é maquiar dado. Existe um termo técnico que é a subnotificação, por falta do teste, por falta de dinheiro para comprar o teste, e porque tem gente doente, Delfino, que não manifesta sintoma e que não procura a unidade. Então, eu posso estar agora com a doença, eu não, porque eu fiz os testes que os servidores do HC estão sendo submetidos e deu negativo, saiu inclusive hoje. Então, até o momento, 6 meses de pandemia já trabalhando dentro do hospital, eu não estou imune. Então, eu não tive contato com o coronavírus ainda, nem dentro do hospital, né? Ainda bem. Mas muita gente teve a doença e não procurou o exame, e não sabe. Isso é a subnotificação. Tá, para a gente encerrar, então, depois eu quero voltar aqui, eu quero fazer uma pergunta aqui do Gabriel. Duas perguntas que estão chegando aqui. No caso, então, a subnotificação dos óbitos e os casos de recontágio já estão acontecendo? A subnotificação de óbitos é menor, como eu disse, todo mundo que é internado em estado grave, esse é o critério prioritário para fazer teste. Como não tem teste para todo mundo, a gente faz o teste em todo mundo que está sendo internado por alguma doença respiratória. E aí a gente acaba confirmando uma parte desses óbitos como Covid. Então, é muito menor a subnotificação de óbitos, e eu tendo a achar que aqui em Uberlândia ela é quase zero. Não tem como a gente afirmar, mas todo mundo que está internado hoje está sendo testado. Existe óbitos em domicílio. Tem muita gente que está falecendo em casa porque não procurou, porque já era um idoso, que estava em cuidados paliativos, vários os motivos. Então, existe sim gente que está falecendo sem procurar assistências. Não é porque ele foi negado assistência, a pessoa não procurou, por vários motivos. E aí faleceu sem ser testado. Mas a subnotificação de óbitos ela é baixa. E o recontágio, está acontecendo? Todo dia, o sistema de vigilância no Brasil faz recontagem. Toda a equipe de vigilância, ela conta e verifica a contagem. Quando a gente manda para o Estado, eles fazem recontagem. Então, existe sim atualizações, não é uma vez só, mas normalmente se faz a recontagem geral quando a pandemia está mais estabilizada e em declínio. Nesse momento, não temos informação sobre isso, não. Desculpa, que eu talvez não tenha pronunciado corretamente, recontágio, né? A pessoa que quer saber. Eu estou entendendo que a pessoa. Eu que provoquei, talvez, na minha pronúncia, que não foi. É um outro problema. Não, existem casos sendo notificados da pessoa que desenvolve a doença novamente após ter desenvolvido uma primeira doença. Não é disseminado, já temos casos, aqui em Uberlândia ainda eu não tive notícias,
mas já temos casos no Brasil de pessoas que foram positivadas, né? O teste deu positivo, mesmo depois de ter sido positivo em outro momento. Curou e apareceu de novo. Isso já tem muita gente no mundo inteiro já notificou isso. Não é muito, não é um volume expressivo. Nós não sabemos ainda se a imunidade que o vírus dá, ela é permanente ou ela vai durar um tempo só, como é a imunidade que nós temos com o vírus da gripe. Todo ano a gente tem que vacinar pelo vírus da gripe, porque a imunidade não é permanente. Nós não sabemos ainda se a imunidade do coronavírus ela é permanente. Nem se a vacina, que ainda não chegou, vai dar uma imunidade permanente. Então, sim, existem casos da pessoa desenvolver o coronavírus mais de uma vez. Professor, a gente já está encerrando, você também tem um outro compromisso, tem uma aula, né? A gente já tinha acertado isso antes. Para encerrar, algum dado, alguma informação que seja relevante em relação aos estudos que você faz sobre os números, que talvez não foi passado aqui, não teve a pergunta, que você gostaria de deixar conosco aqui registrada? Eu acho que, em geral, né, assim, em termos mais gerais, a gente tem que entender que, primeiro, que nós não atingimos a estabilização do quadro, como muitas pessoas falam. Então, o quadro não está estável, pelo contrário, está em evolução. Nós estamos com uma velocidade de crescimento da doença em Uberlândia em torno de 10% de velocidade por semana. Isso é um número alto. Depois de 6 meses de pandemia, é um número muito alto. Quase 5 meses em Uberlândia, ter um crescimento de 10% dos casos por semana é muito grande. Então, nós não estamos estabilizados e nem caindo. Nós estamos subindo o morro ainda. Isso é muito ruim, muito grave. E uma outra informação que é bastante importante é que vem aumentando muito, principalmente agora no mês de agosto, o número de internações hospitalares voltou a crescer. Ficou estabilizado, até declinando durante alguns dias, mas desde o início de agosto, a taxa de ocupação das UTIs e das enfermarias voltou a crescer, chegou agora em 100% nesses dias, nessa semana. Nós batemos o recorde de internações, chegamos a mais de 330 pessoas internadas em um dia, né? Atualmente tem 300. Hoje eu não vi o dado de hoje, porque eu saí correndo do hospital e vim para a live, mas eu não vi o boletim de hoje. Mas ontem a gente estava com 330 pessoas internadas só por Covid. Isso é o recorde. Pode ser que hoje a gente tenha batido o recorde. Ou seja, não temos nenhum motivo para reabrir academia, reabrir shopping, reabrir bar. Infelizmente, nós chegamos de novo na saturação do sistema de saúde. O município não vai conseguir abrir mais leitos. Nós vamos ter que voltar a cancelar cirurgias e procedimentos para usar os leitos para outros, usar os leitos do AVC, os leitos do infarto, para atender pessoas com Covid. Então, o recado que eu passo aqui por fim, Delfim, e te parabenizo pela iniciativa aqui novamente, as pessoas têm que entender que uma parte da responsabilidade é nossa, das pessoas, mas a maior parte é do governo. Não podemos culpar as pessoas, não, que estão indo para as ruas. Se os governos abriram as portas do comércio, as pessoas não vão ficar em casa e os bares abertos lá. O que a gente tem que tomar medidas é de organizadamente abrir e fechar o que for necessário mesmo. E agora não é o momento de fazer festa, não, infelizmente. É o momento de lamentar e de trabalhar para que a gente consiga diminuir o número de pessoas adoecendo e morrendo. Sim, na realidade, então, nós estamos num momento grave porque os óbitos estão aumentando e o sistema de saúde está saturado, né? Que é o grande problema que se falava em relação à Covid, né? Que ela poderia saturar o sistema de saúde. Quando o professor traz esse dado aqui, de ontem, inclusive, de 330 pessoas internadas, significa que
as vagas já estão ocupadas com a questão do Covid. E, por outro lado, os óbitos aumentando, né? Então, contra dados, não tem como contestar, né, professor? São dados sendo colocados. E, por último, para encerrar, professor, última pergunta mesmo. O Gabriel Humberto, o Palafox, coloca que é motivo de indignação constatar que a lógica capitalista individualista está objetivamente comandando o destino da pandemia. Sem mobilização popular, ele duvida que essa lógica seja alterada. Qual que é a recomendação, Nilton, que você faria para a sociedade civil poder, então, fazer algo contra essa perversa lógica capitalista? Essa pergunta aqui não poderia ser feita para fechar, né? Porque aqui é uma hora para responder essa pergunta do Gabriel. Né? O Gabriel é o melhor, é a melhor pessoa para fazer essa análise. Mas, assim, eu só queria complementar o que o Gabriel falou, que nós estamos naturalizando uma quantidade de óbitos que não deveria ser naturalizada. Se tornou normal no Brasil, a gente vê 1.000 pessoas morrendo por dia, 6, 7, 10 pessoas morrendo por dia aqui em Uberlândia, entre nossos amigos, nossos familiares, todos nós aqui de Uberlândia conhecemos alguém que faleceu por essa doença. Então, não devia estar naturalizado. A gente não devia estar se comportando normalmente. Se não fosse a máscara no rosto, quem anda na cidade acha que não está acontecendo nada. E está acontecendo um genocídio contra a população brasileira todo dia. O World Trade Center matou 3.000 pessoas quando caiu 2 prédios. Está morrendo no Brasil quase isso todo dia. 1.000 pessoas, 1.200 pessoas morrem todo dia. Quantos aviões, né, estão caindo todo dia no Brasil? São 5 aviões, pelo menos, 3 aviões, sei lá, caindo todo dia, e a gente não se indigna. Se cair um avião agora, a gente vai ficar comovido. Mas todo dia está caindo 5 aviões no Brasil e nós naturalizamos. Infelizmente, essa lógica individualista, a lógica do lucro a qualquer custo, a gente sabe que pessoas precisam trabalhar, precisam ter renda, mas as pessoas também, a gente tem que valorizar muito mais a vida das pessoas, né? E nós não estamos dando a devida atenção a um número enorme de brasileiros e brasileiras que estão adoecendo e morrendo sem tomarmos medidas mais duras para reverter isso. E não é porque é capitalismo ou socialismo, não. A gente está defendendo a vida das pessoas, em detrimento de outras coisas que podem esperar. A vida não tem como recuperá-la, né? A economia a gente recupera, a vida a gente não recupera, não. Ok. Olha, professor Nilton, eu quero agradecê-lo. Foi, com certeza, nós estamos fazendo uma série de lives todas as quintas-feiras. Foi, com certeza, uma das melhores, né, pelo conteúdo, pelas informações que você trouxe para nós, né, um domínio muito grande sobre o tema, né, que você tem. Então, assim, a gente fica muito feliz em poder compartilhar um pouco desse seu saber, desse seu conhecimento, no momento em que a ciência tem sido tão negada, né, o negacionismo da ciência, a gente poder trazer um estudioso, né, que com base na ciência, com base em dados, vem aqui compartilhar o conhecimento para nós. Muito rica essa live nossa. Eu só tenho a agradecer, viu? E a gente vai estudar outros momentos. Tem muita gente aqui pedindo aqui para fazer outras lives sobre o tema. Nós vamos estudar porque depende de agenda dos convidados, e aí a gente tem que, antes de anunciar, nós temos que confirmar com os convidados. Mas, desde já, o nosso agradecimento especial ao professor Nilton e a cada uma que tirou um tempinho para participar desse momento tão rico conosco. O nosso muito obrigado. Valeu, professor. Uma boa noite. Obrigado, viu? Parabéns. Obrigado a todos aí pela audiência. Parabéns pelo seu trabalho na Câmara e pela luta que você tem em defesa da saúde pública. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Um abraço.